Olá, eu sou Marcela Vale e este é o Rotina de Yoga. Estaremos juntos uma vez por semana falando sobre tudo relacionado ao yoga, porque o yoga vai muito além do tapetinho. Yoga vai além da parte física, é amadurecimento, é saber-se completo mesmo sozinho e também são os relacionamentos e a vida diária. Vem comigo, no caminho eu te explico. Olá, como você está? Eu estou bem, chegamos na estação das flores, eu amo as estações intermediárias e primavera é a estação de renovação e é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes, vamos lembrar que respiramos. Então perceba como você está respirando agora, apenas observa como que a tua respiração está. E então traga uma respiração consciente, inspira, leva esse ar para o abdômen, sobe para as costelas, depois para o alto do peito. E quando expirar, solta todo o ar, recolhe um pouquinho do abdômen. Vai fazendo dessa forma, respirando pelas narinas, se possível, se não estiverem obstruídas. Inspira e expira pelas narinas. Vai fazendo alguns ciclos dessa respiração completa, inflando o abdômen e recolhendo o abdômen na expiração. E depois deixa a sua respiração vir naturalmente. Talvez você perceba que ela esteja mais completa do que estava lá no início. Continua com a tua respiração e nós vamos para o nosso papo de hoje. Quando ouvimos a palavra primavera, já pensamos em flores. É quando saímos da hibernação e voltamos a botar a cara para fora. Eu não vou nem considerar o clima maluco que está no Brasil. Aliás, o hemisfério sul não tem as estações tão definidas quanto o hemisfério norte. Mas a primavera é a estação que tem as manhãs ainda fria e o sol vai esquentando ao longo do dia. E a umidade do ar aumenta. Ou seja, é o clima perfeito. Primavera é renascimento. Diferente da beleza do outono, que tem poucas cores, a primavera é colorida, é a volta da alegria. Podemos ver beleza no simples. As árvores voltam a ter folhas, folhas verdes, os brotos aparecem, as flores desabrocham. Pelas ruas aqui no meu bairro tem bastante árvore de damas da noite, de hibiscos. As ruas ficam cheias de flores brancas, lilás, cor de laranja, cor de rosa. E é tempo também de pitangas, de amoras, de jabuticabas. Os pássaros acasalam. Por aqui eles começam a cantoria por volta das 4 da manhã e às vezes até um pouquinho antes. Os dias e as noites passam a ter a mesma duração. É um estado de transição que desperta a vida para que no verão tudo esteja acordado e os dias vão ser mais longos do que as noites. A etimologia da palavra primavera é primeiro verão. Então, primo, primeiro e vere, verão. De agosto para setembro, os meus gatos soltam muito pelo. E isso é porque eles vão liberando, né? Libera aquela camada que os protegeu no inverno. Ou seja, o extra está indo embora. E agora eles têm uma nova pelagem, bonita, brilhante. Então, deixa ir. Solta o velho e abre espaço para o novo. É tempo de florescer. De florescer. Com cor, com cheiro, com beleza. Acordar os sentidos. Os ciclos da natureza não são diferentes dos nossos ciclos, somos um mini cosmos. Nosso corpo também vai mudar, a nossa pele volta a ficar menos ressecada, não precisamos mais estocar gordura, então a gente muda a alimentação, a gente sente vontade de alimentos mais leves, menos gordurosos. Começamos a liberar os excessos que acumulamos nos últimos meses. E o nosso humor também muda, porque tem sol. A luz solar, ela desperta a serotonina.
Ficamos menos introspectivos. Percebemos uma vontade em mexer o corpo e movimentar a energia, e isso nos desintoxica, nos prepara para o verão. E a prática física do yoga ajuda bastante nessa desintoxicação. Então explore novas práticas, ou se você nunca praticou, pode ser um bom momento para você começar. É primavera no hemisfério sul, no hemisfério norte é o outono que está começando. Então, aqui no hemisfério sul é chamado de primavera austral, no hemisfério norte é primavera boreal. Então, desculpe amigos que estão acima da linha do Equador, porque hoje eu vou falar de primavera. Então, trazendo a metáfora da primavera para a vida, a gente passa por momentos difíceis, por momentos de intensos invernos internos. E quando estamos nessas fases, parece que não vai passar nunca, né? Mas tudo passa, nada fica como está. Mesmo os períodos ruins, eles não permanecem o mesmo ruim o tempo todo, porque a vida é movimento, a vida não é linear. Então, sabe aquele desenho das ondas, desenho da montanha-russa, ou da minha conta bancária, se você preferir, que vai lá em cima, depois desce? É isso. Então, a vida ela é dessa forma. E esses desafios podem nos trazer aprendizados. Eu não estou dizendo que eles acontecem para nos ensinar. E eu não gosto de falar isso. Tal coisa aconteceu para te ensinar que. Eu não acho que é assim que é. Eles acontecem, porque tudo está sob uma ordem divina. Essa ordem que põe tudo no lugar. Mas a gente pode extrair ensinamentos desses períodos. Podemos nos ver fortes quando a fase acaba, podemos nos ver resilientes. O certo é que a gente volta a florescer. As nossas primaveras internas, elas sucedem os nossos invernos internos. A nossa vida brota em nós no momento certo. Então, desabrochamos. E muitas vezes a gente muda a forma de agir no mundo. Tem uma ilustração que roda bastante nas redes, eu não sei se vocês já viram. É uma menina que tem flores saindo da sua cabeça. Então, eu acho bem bonitinho, porque realmente é assim que eu me sinto. Quando eu passo por essas fases desafiadoras, eu me sinto dessa forma. Uma nova vida brotando de dentro para fora. Os olhos vão olhar o mundo de outro jeito. Então, nem sempre as fases são de meses, como as estações. Às vezes são anos. Mas quando a gente sente essas flores saindo dos nossos poros, é uma sensação muito boa. E uma parte importante do yoga, uma parte importante para entender, para conhecer, é que duas coisas. Uma, a gente não escolhe o resultado das nossas ações. A gente deseja que seja de tal forma, a gente age para que seja de tal forma, mas o resultado não está sob o nosso controle. Então, na maior parte do tempo, os resultados são os desejados, né? A gente, na maior parte do tempo, o que a gente planeja, o que a gente faz, a gente tem o resultado disso. Mas, talvez já tenha dado esse exemplo aqui, que eu acho um exemplo muito básico. Você estuda para uma prova e você vai bem na prova. Esse é o normal. Se você estudou, se dedicou, colocou o seu tempo ali nesse projeto, quando chega o dia da prova, você vai responder todas as perguntas. Mas pode acontecer de naquela noite você não ter dormido bem e você não lembrar de algumas respostas. Ou pode ser que você nem vá fazer a prova, teve uma dor de barriga e não foi fazer a prova. Então, os resultados não estão sob o nosso controle. Mas a vida, ela na maior parte das vezes, ela é boazinha com a gente. É brincadeira. Porque o libertador é entender que a vida não é nem boa nem ruim. A vida é o que ela é. Então, se o resultado que eu recebo não é o esperado, tá tudo bem. Porque a ordem divina não erra. Então, pode ser que lá na frente a gente entenda que foi um livramento, por exemplo. Eu vou dar um testemunho, eu vou contar uma experiência que eu tive e que eu guardo essa experiência bem viva comigo. Eu morei no centro de São Paulo a minha vida toda praticamente. Eu vi esses dias que o metrô de São Paulo está fazendo 50 anos
E, gente, eu andei naquele metrô bebê. Eu comecei a andar no metrô de São Paulo nos anos 80. Acho que em 1980 eu já andava no metrô. E a gente morava ali na região da Luz, não pro lado da Cracolândia, que hoje, né, aquela região tá impossível, mas a gente morava mais pro lado do mercado, não tão próximo do mercado, mas pro outro lado da avenida, né? E então morei ali a vida inteira, era um lugar bem bacana de morar. Meu pai, inclusive, optou por comprar aquele apartamento porque meus irmãos já estudavam, trabalhavam e a gente estava sempre à metade do caminho, né? Eu brincava. Estou sempre na metade do caminho porque eu saio do ponto central para ir para a Zona Sul, para a Zona Norte. E hoje, com o metrô, é muito fácil a gente chegar, né? Com as linhas amarela, lilás, a gente chega muito fácil nos lugares. A Zona Sul era um lugar que era super longe para a maioria das pessoas que moravam centro ou Zona Norte. E hoje, com a linha lilás, a gente chega na Zona Sul muito rápido. Então, ali o centro foi muito bom e era tranquilo de se morar, não era nem de longe o que é hoje, né? Eu vi a Cracolândia nascer, vi a Cracolândia crescer. É bem triste ver a deteriorização do centro como está hoje. Então, eu estudava, voltava, saía da escola, né, no segundo grau, chegava em casa 11 horas, 11h30 da noite, e eu ia sozinha para casa, muitas vezes, descia do metrô e ia sozinha para casa. E foi assim por muito tempo, mas quando foi passando ali próximo do ano 2000, um pouquinho antes talvez, que foram criando passarelas, foram fazendo modificações ali naquela região, começou a ficar um pouco perigoso, já não tão tranquilo como era. E aconteceu que a minha família, meus irmãos casando, meus pais mudaram para o interior, meu irmão que morava comigo foi trabalhar em outro estado e eu fiquei sozinha no apartamento. E em um final de semana, eu viajei e voltei para casa tarde. Aquele dia eu optei por deixar o carro, não quis viajar de carro porque eu não queria dirigir. Fui de ônibus e voltei e acabei voltando num domingo tarde da noite. Final de semana já era muito morto aquele lugar. Quando o comércio fechava, né, no final da tarde, você já não via mais ninguém na rua. E final de semana, então, pior ainda. E um dia eu voltei para casa, um domingo, sei lá, acho que era 9 horas da noite. E desci do metrô já bem apreensiva, com medo e andando rápido. Eu tinha que atravessar o começo da 25 de março para ir para minha casa. E nessa esquina ficava um cara durante a semana que ele vendia, eu não lembro se era pastel, ele vendia alguma coisa que tinha fritura. Então era uma esquina que era muito escorregadia. E nesse dia que eu estava voltando, esse domingo à noite, tinha chovido, o chão estava meio aquela melequinha de garoa. E quando eu passei nessa esquina, eu tomei um tombo que até rasgou minha calça. E eu fiquei ali um tempo tentando me recompor, xingando, brava, fiquei muito brava. Muito brava que eu tinha chegado tarde, brava comigo, por que eu tinha saído tarde do lugar, por que eu tinha chegado tarde em casa, eu fiquei muito brava. E com dor no joelho, meu joelho ralado, a calça rasgada, e continuei andando porque eu tinha que virar para minha rua. Quando eu virei na minha rua, eu andei metade do caminho até a porta da minha casa, eu vi 3 meninos vindo na minha direção e eu só pensei, ferrou, né? Não tenho o que fazer, porque realmente não tinha uma alma na rua, gente. Vocês imaginam andar por ruas e ruas assim e não ter ninguém, era assim que era esse tempo aí no centro, né? Eu imagino que não esteja melhor. E então, quando eu vi eles vindo, eu já fui pensando em que dinheiro que eu ia tirar da bolsa, de onde que eu ia conseguir perder menos com eles, se eu tivesse oportunidade, né? Que viver no centro, gente, dá uma esperteza que vocês não têm ideia. Essa parte aí fica para um outro podcast, que viver no centro te dá uma ligeireza, uma rapidez no pensamento que não está escrito. E aí eles pararam, assim, me cercaram pedindo dinheiro e eu dei, sei lá, tinha R$20, nem lembro, tinha pouco dinheiro, dei e eles saíram correndo. E eu fiquei ali, atravessei a rua, tinha um estacionamento do outro lado, fiquei ali vendo se o rapaz do estacionamento estava ali para eu poder entrar, eu fiquei bem assustada.
E a hora que eu vi que eles já não estavam mais na rua, eu voltei para a calçada e entrei na minha casa. E assim que eu entrei, tocou a campainha, eram uns colegas da rua que já estavam atrás desses meninos, porque eles já tinham roubado outras pessoas. E esses meninos conseguiram chamar a polícia e aí eles falaram, vem com a gente porque a polícia tá ali na rua de baixo e você já fala que você também foi assaltado e tal. Mas nisso, né, a hora que ele falou que outras pessoas foram assaltadas, que eles tinham assaltado outras pessoas, eu só pensei, meu Deus, se eu não tivesse caído lá atrás, eu estaria abrindo a porta da minha casa quando eles me encontraram, né? Quando a gente se encontrou ali. E se eu tivesse aberto a porta da casa, eles teriam entrado. Porque o que eles estavam fazendo era fugindo da polícia. Eles não estavam correndo, andando rápido ali porque eles estavam assaltando. Eles estavam fugindo da polícia. Então, eles teriam entrado na minha casa. E, enfim, nem quero imaginar o que poderia ter acontecido, porque eu morava sozinha. Então, isso foi um exemplo que eu fiquei tendo como um livramento, aquele tombo, minha calça rasgada e meu joelho ralado, eu fiquei tendo como livramento, e isso eu não esqueço. Mas assim, porque eu fui assaltada, né? Porque comigo, gente, nem tentem entender essas coisas, assim. Então, pode ser que assim como nesse caso, em alguns eventos, experiências na sua vida, você veja que foi um livramento e talvez você não consiga ver nada daquela situação, como diversas outras que aconteceram na minha vida e eu não consigo entender por quê. E a gente não precisa entender, a gente só precisa ter fé, mas não fé cega, né? Ter fé de que essa ordem põe tudo no lugar, de que tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Então, a gente pode extrair ensinamentos desses períodos. A gente pode nos ver fortes, nos ver resilientes, mas nem sempre a gente vai ver coisas, né? Nem sempre a gente vai conseguir entender por que esse resultado foi desse jeito. E pode não acontecer da forma como a gente desejava, né? Muitas vezes a gente não quer um resultado desse. E pode ser que a gente nunca entenda mesmo. E pode ser que a gente aprenda com esse resultado indesejado. Mas ele não serve para isso. O que eu quero dizer é isso. O resultado não vai servir para isso. Ele é o que é. Ele é da forma como ele tinha que ser. E quando a gente entende isso, é libertador. Então, o resultado das nossas ações está sob essa ordem maior que comanda todo o universo. No yoga, dentro dos textos, não existe a palavra Deus, vão existir outras palavras, né? Vai existir Ishvara, Brahma, dependendo do que a gente está falando, porque ele é um conhecimento não dual, ele não tem dualidade, ele não tem dois separados, né? Entende-se que somos uma coisa só, tudo, uma consciência só. Mas se para você, quando eu falo ordem divina, universo, se para você usar a palavra Deus faz mais sentido, tá tudo bem. Isso não quer dizer que o yoga, ele prega contra Deus, não é nada disso. Mas o yoga não é religião, então talvez ele não vai trazer palavras que são comuns para as religiões, né? Comuns em religiões. O Swami Dayananda, que é o mestre dos meus mestres, eu não cheguei a estudar com ele, ele contava que uma vez uma pessoa perguntou se ele acreditava em Deus. E ele falou, me defina Deus. E aí eu posso te responder. Então é isso, não é acreditar ou não acreditar, são apenas palavras diferentes, tá? E se você quiser saber mais sobre isso, se quiser aprender mais, se talvez isso faça sentido para você, porque para mim fez muito sentido quando eu ouvi isso. Para mim realmente falou, nossa, acho que era isso que eu precisava entender melhor. Então, se faz sentido para você e se você quiser saber mais, estou à disposição nos meus meios, nas minhas redes, aí, meus meios de comunicação. Estou à disposição para te auxiliar nesse começo de estudo. Então, primeiro que eu ia falar, falei 2, estiquei aqui o 1. O primeiro era, nós somos responsáveis pelo resultado das nossas ações. E o segundo é que não somos as nossas emoções.
A gente não pode confundir o que somos com o que sentimos. Então, a gente tem períodos de melancolia, períodos de tristeza, e esses são períodos de como eu me sinto. Eu estou triste, eu não sou triste, porque tudo muda. O eterno é o eu essência. Isso sim não muda. Isso é do jeito que é. Então, eu falei que a vida, ela não é linear, né? Que a gente vive como as ondas, como uma montanha russa. Então, uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. E por isso, eu não posso dizer que eu sou nenhuma emoção, qualquer emoção, seja ela boa ou seja ela ruim, porque essa emoção, ela não é constante. Essa emoção muda. Então, eu posso acordar triste e ficar alegre durante o dia. Eu posso acordar alegre e ficar triste durante o dia. Então, eu não posso me definir como uma pessoa triste. Mesmo que eu me sinta triste na maior parte do tempo, eu não sou isso. Porque eu sou a própria felicidade. E aqui é outro fardo que a gente tira dos ombros, porque é libertador. É realmente libertador eu entender, eu assimilar que nada do que eu sinto me define, né? Então, esses são 2 pontos que o yoga explora bastante. Óbvio que aqui eu estou falando muito resumidamente. Espero que não tenha ficado tão confuso, porque o que eu quero sempre trazer para vocês é essa forma mais clara de falar. Mas lógico que tem termos e tem coisas que provavelmente vocês nunca ouviram. Quem nunca estudou yoga nunca ouviu. Então, é um começo, talvez, para vocês começarem a conhecer esse estudo. E eram os 2 principais que eu queria trazer para vocês, né? Falando de um novo tempo, falando de quando a gente sai dos nossos invernos internos e vai para as nossas primaveras, porque todos passamos por esses invernos internos, sejam eles mais intensos ou menos intensos, né? Cada um com o seu desafio. A certeza é de que a primavera chega. Então, nós somos flores, em essência, nós somos flores. E o melhor a se fazer é que você acolha esses invernos, se permita abrir para as primaveras. Então, perceba quando esses invernos realmente passaram e não ficar carregando aquele sentimento que você tinha quando estava naquela fase. Vai se liberando, vai se permitindo, realmente se permitir se abrir para essa primavera, se permitir se abrir para esse florescer. Então, agora na primavera, com esse tempo diferente, né? Tudo bem, vou voltar a falar que a gente não teve um inverno mais frio, nosso inverno foi bem quente, mas fazendo essa metáfora com a primavera, desse sol, né? Esse dia que começa ensolarado, apesar de que, pelo menos em São Paulo, eu tô sentindo o sol um pouquinho mais ameno de manhã, tô sentindo o amanhecer um pouquinho mais friozinho mesmo, né? Eu não sei como que tá na tua cidade, mas aqui eu tô sentindo esse amanhecer um pouquinho mais fresco e aí o sol vem chegando, 9 horas da manhã às vezes ele já chegou com tudo. Mas aproveita que o dia tá começando ensolarado, tenta acordar um pouquinho mais cedo. Antes de sair da cama, espreguiça o corpo, faça que nem o gato, sabe? Que espreguiça para todo lado, mexe os punhos, mexe o tornozelo, boceja, faça todos os movimentos que você puder antes de sair da cama. Agradeça, você acordou. Estar vivo é um milagre, então agradeça. Escova a língua, tira o excesso que o corpo limpou durante a noite. A gente sempre acorda com aquela crostinha na língua. Eu falo escova, mas a escova não é o melhor. É realmente aquele raspador de língua, ele é o melhor coisa que tem, né? Então, usa o raspador de língua. Bebe água morna com limão, pode ser meio copinho, gotas de limão, não precisa espremer um limão inteiro e nem tomar um copo cheio de água. Mas deixa a água mais morninha, coloca a gotinha de limão e isso vai ajudar no bom funcionamento do trato digestivo, porque esse limãozinho, quando em contato com o estômago, ele ativa o Agni, né? No Ayurveda, o fogo interno. E
Faça uma sequência de yoga, faça movimentos para despertar, para dar energia para o seu dia. Você pode fazer uma saudação ao sol, se você souber o que é. Eu vou deixar no meu Instagram uma sequência para você fazer de manhã, tá? Então, aberto a todos, vai estar lá no meu Instagram, essa sequência que você pode fazer de manhã. E depois que você fez essa movimentação de corpo, fica ali quietinho, em silêncio, quietinha, em silêncio, por uns 10 minutos. Leva a atenção para a tua respiração e fica ali, trazendo, internalizando essa manhã, internalizando você, se trazendo para dentro, despertando esse reconhecimento da felicidade que somos nós mesmos. Então, esse comecinho da manhã vai te dar um dia muito bom. E ritualiza. Eu não estou falando de misticismo, vocês sabem que eu passo longe disso, mas tenha rituais diários como esse que eu falei. Então, você pode, além disso, escrever livremente em um caderno pela manhã. Escreve suas aspirações, suas intenções. Quando você for tomar banho, toma um banho consciente. Deixa sua mente na água que está caindo no corpo. Acenda uma vela, escuta um mantra ou cante o mantra, se você souber. Então, esses pequenos rituais são atitudes que levam o olhar para dentro. E essa internalização, ela é importante para o renovar da primavera. Então, permita um novo na sua vida. Vou tomar um pouquinho de água. Permita a alegria, permita ver cores, não necessariamente com os olhos, mas com o coração. Se permitir. E tem 2 versos que eu quero deixar antes de encerrar esse podcast, esse episódio. O primeiro é da Bhagavad Gita. Então, no capítulo 10, o verso 35, Krishna está descrevendo suas glórias. Krishna, aqui dentro da Gita, ele é o conselheiro de Arjuna, que é o guerreiro principal da história. Mas Krishna é uma deidade, é uma representação, né? Uma faceta desse divino. E nesse verso ele fala: e também, dentre os hinos samas, sou Brihat Sama. Dentre as versificações, eu sou o Gayatri. Dentre os meses, eu sou o Margashirsha. E dentre as estações, eu sou a primavera. Então, aqui ele está querendo dizer que ele é o melhor de cada um desses itens, né? Então, o Sama é um livro do Veda, é um livro só de mantras bem complexos. E o Brihat Sama é considerado o mais bonito. E ele fala do Gayatri. Gayatri é um estilo de métrica. Então, quem conhece o Gayatri Mantra, ele não tem esse nome, aquele conhecidíssimo, né? Ele é o Gayatri do Sol, porque Gayatri é a metrificação. Então, tem Gayatri de Lakshmi, Gayatri de Durga, são vários Gayatris, porque é a forma como escreve. Então, a quantidade de sílabas, entonação. Então, ele fala que dentre as versificações, as métricas, ele é o Gayatri. Dentre os meses, novembro e dezembro, que é o Margashirsha, que são os meses da última colheita antes do inverno severo, né? E as estações, a primavera. Então, é a melhor estação, né? E outro versinho que eu também quero deixar para vocês. Esse outro é do Thales Nunes. Thales Nunes é um professor de yoga, de Vedanta, de Tantra, e é um poeta também. Ele tem vários livros publicados. E essa parte que eu vou deixar para vocês é o final, é a última parte de um artigo. Ele tem um site também, uma página. Ele escreve um poema bem bonito ali, e a última parte é assim: o desabrochar de uma flor é de uma sensualidade tão pura, de uma sensibilidade tão poderosa, de uma espiritualidade mística tão evidentes,
que nada, além da nudez do encontro, é necessário para reconhecer que Deus é o amor brincando com as formas. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Primaverem-se, sejam flores, coloquem a cara para fora, busquem a alegria, busquem o colorido, busquem a vida, porque agora é hora de muita vida. Então, uma ótima semana para vocês. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Hariom! Se você puder, siga a rotina de yoga, compartilhe com os amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Isso faz com que este episódio e o podcast chegue a mais pessoas e assim eu consigo trazer mais conteúdos para vocês. Obrigada, um abraço.